Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do livro Memórias de um Suicida, por Ivone Pereira, médium, que traz ali as experiências vividas por Camilo Botelho. E nós víamos justamente naquele ponto em que Camilo ia nos descrevendo os sofrimentos vivenciados por todos aqueles que estavam naquela situação de suicidas, mas uma grande esperança os tocava quando eles percebiam ali aquela presença de umas caravanas que chegavam e eles percebiam que muitos iam sendo recolhidos, E essa caravana, como ele nos relata, ela vinha à procura daqueles que dentre nós, os fluidos vitais arrefecidos pela desintegração completa da matéria, permitissem locomoção para as camadas do invisível intermediário ou de transição. Então, esse período, nesse ambiente para os quais são atraídos naturalmente em função do próprio padrão vibratório, das condições em que se colocam, é um local em que eles vão se colocando em condições de ir pelaquela quantidade de fluido vital que nós já vimos, que todo o corpo é animado de muito fluido vital. O reservatório do fluido vital que nos dá vida, nos dá movimento, é no perispírito. E do perispírito ele vai alimentando o corpo físico. Com a ruptura de uma vida em que ainda não era o momento, é claro que esse fluido, esse reservatório, ele está ainda, dependendo da idade com que aquela criatura iria desencarnar, ele ainda traz muita vitalidade. Então é um período em que tem que se ir diluindo essa vitalidade para que ele se coloque em condições, como vimos aqui, condições de desintegração completa da matéria, porque a ligação mental do espírito continua muito intensa por conta desse fluido vital, que é esse fluido animalizado, o que dá vida ao corpo, muito ainda abundante. E essas caravanas chegam, escrito ali, Legião dos Servos de Maria, e eles observam, e eles vão, aquela voz vai chamando os nomes daqueles que já anteriormente percebeu-se que podem ser recolhidos, e aquela voz grave, dominante, vai falando, vai pairando no ar e vai guiando esses enfermeiros, digamos assim, no caridoso afã, esclarecendo detalhes ou desfazendo confusões momentaneamente suscitadas, e essa voz vai ali orientando. E o Camilo diz: hoje posso dizer que todas essas vozes amigas e protetoras eram transmitidas através de ondas delicadas e sensíveis do éter, com o sublime concurso de aparelhamentos magnéticos mantidos para fins humanitários em determinados pontos do invisível, isto é, justamente na localidade que nos receberia ao sairmos do vale. Mas até então, diz Camilo, que eles ignoravam tudo isso, estavam assim muito confusos, não entendiam o que estava acontecendo, e essas macas eram transportadas cuidadosamente, Eram colocadas ali naqueles veículos que pareciam ali comboios, E esses comboios iam acompanhando essa expedição. Mas eles traziam, como diz Camilo, uma singularidade muito interessante, que vale a pena relatar como ele nos fala. Em vez de apresentarem os vagões comuns, as estradas de ferro, como os que conhecíamos, lembravam antes
meio de transporte primitivo, pois se compunham de pequenas diligências atadas umas às outras e rodeadas de persianas muito espessas. O que impediria ao passageiro verificar os locais por onde deveria transitar. Brancos leves, como burilados em matéria específica, ou melhor dizendo, matérias específicas, habilmente laqueadas, eram puxados por formosas parelhas de cavalos, também brancos, nobres animais cuja extraordinária beleza e elegância incomum despertariam nossa atenção se estivéssemos em condições de algo notar para além das desgraças que nos mantinham absorvidos dentro do nosso âmbito pessoal, né? Então, tal era a dificuldade que eles só conseguiam pensar ali na própria situação. E quantos de nós aqui, em plena condição de vida na carne, né? Quantas vezes não estamos fechados em nós mesmos, pensando apenas ali na nossa condição, na nossa dor, no nosso sofrimento, né? E é justamente esse enclausuramento que vamos nos permitindo, essa potencialização das dores que muitas vezes são reais, sem dúvida, mas quantas vezes as potencializamos e quantas vezes as criamos, as chamadas doenças fantasmas, né? Quantas num processo de auto-obsessão, e a auto-obsessão que atrai a obsessão, mas a auto-obsessão por si só também já pode levar ou culminar num suicídio. Então, esse enclausuramento em nós mesmos, em que a nossa dor se torna muito intensa e os nossos olhos se fecham para o nosso entorno, não tenhamos dúvida que não estamos bem. Esse é um processo doloroso, que pode ganhar situações muito delicadas, né? Pode criar situações muito difíceis, esse enclausuramento. Tudo isso já abrindo portas para que esse espírito, nós, né, para que cada um de nós que assim agimos, nos mantenhamos fechados em nós mesmos, sem percebermos ali a ajuda que estamos recebendo. Muita ajuda está acontecendo, mas eles não percebem, né? Mas vamos lá. Dir-se-iam, porém, exemplos da mais alta raça normanda, vigorosos e inteligentes, as belas crinas ondulantes e graciosas, enfeitando-lhes os altivos pescoços, quais mantos de seda níveos e finalmente franjados. Nos carros, distinguia-se também o mesmo emblema azul celeste e a legenda respeitável. Que legenda é essa? Legião dos Servos de Maria. Porque Maria recebeu de Jesus a incumbência, né? Como a mais amorosa das mães, a mãe de todas as mães, ela recebe de Jesus a incumbência de cuidar pessoalmente dos suicidas, né? Então, geralmente, os infelizes assim socorridos encontravam-se desfalecidos, exânimes, como que atingidos de singular estado comatoso. Outros, no entanto, alucinados ou doloridos, infundiriam compaixão pelo estado de supremo desalento em que se conservavam. Depois de rigorosa busca, a estranha coluna marchava em retirada até o local em que se postava o comboio. As macas iam sendo levadas numa fila e lá iam sendo colocados. Então, o comboio igualmente defendido por lanceiros hindus. Então, todo cuidado. Silenciosamente cortava pelos becos e vielas,
Afastava-se, afastava-se, desaparecendo de nossas vistas enquanto mergulhávamos outra vez na pesada solidão que nos cercava. Então, eles iam, desapareciam e os que não foram recolhidos lá permaneciam. Em vão clamavam por socorro os que se sentiam preteridos, incapacitados de compreenderem que, se assim sucedia, era porque nem todos se encontravam em condições vibratórias para emigrarem para regiões menos hostis. Em vão suplicavam justiça e compaixão, ou se amotinavam revoltados, exigindo que os deixassem também seguir com os demais. Não respondiam os cavaraneiros com um gesto sequer. E, se algum mais desgraçado ou audacioso tentasse assaltar as viaturas a fim de atingi-las e nelas ingressar, 10, 20 lanças faziam-no recuar, interceptando-lhe a passagem. Então, eles tinham os meios de defesa no momento em que haveria ali o perigo de um ataque prejudicando todo o trabalho de acolhimento daqueles que se encontravam em condições, assim como chegará o momento de cada um de ser acolhido, né? Mas é a revolta do ser humano que acontece aqui enquanto na carne, como do lado de lá. Então um coro hediondo de uivos e choro sinistros, de pragas e gargalhadas satânicas, o ranger de dentes comum ao réprobo, que estertora nas trevas dos males por si próprio forjados, repercutiam longa e dolorosamente pelas ruas lamacentas, parecendo que loucura coletiva atacar os míseros detentos, elevando suas raivas ao incompreensível no linguajar humano. E assim ficavam. Quanto tempo? Ó Deus piedoso, quanto tempo? Até que suas inimagináveis condições de suicidas, de mortos-vivos, lhe permitissem também a transferência para a localidade menos trágica. E é claro que isso depende muito também da condição vibratória de cada um, né? O verdadeiro arrependimento vai colaborando para a diluição desse quadro. A revolta por si só já vai adiando e afastando essas possibilidades, né? E no caminho seguinte, capítulo seguinte, temos os réprobos, é assim que Camilo chama aqueles que transgridem as leis de Deus, né? Os réprobos. Então vamos lá. Em geral, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de dissabores julgados insuportáveis, de sofrimentos e problemas considerados insolúveis pela tibiez da vontade deseducada, que se acovarda em presença, muitas vezes, da vergonha do descrédito ou da desonra, dos remorsos deprimentes postos a enxovalharem a consciência. Consequências de ações praticadas à revelia das leis do bem e da justiça. Então, o que ele está colocando aqui é uma situação que, inclusive, ele viveu. Camilo, o grande escritor, ele tira a própria vida, como já falamos, como já foi dito, por não aceitar a cegueira. Escritor, né? Não concebia outra forma de viver e não aceitando a cegueira já na idade avançada, mas ele não aceita a cegueira, revolta-se a tal ponto de cometer o suicídio. Evidentemente que ele não conhecia ou tinha adormecido dentro dele esse conhecimento, porque muitas vezes conhecemos, mas não a ponto de estar interiorizado em nós, de modo a estarmos, em qualquer condição que a vida nos traga,
ou em qualquer encarnação futura, quando esse conhecimento realmente estiver introjetado em nós, ele não nos faltará, porque já é uma conquista adquirida. Se falta, é porque ainda era simplesmente conhecimento. Então, é possível que ele já conhecesse, né, as leis divinas que nos regem, mas não o suficiente para frear a sua vontade suicida, né? Continuando, também eu pensei muito, apesar da auréola de idealista que minha vaidade acreditava glorificando minha fronte. Enganei-me, porém, as lutas infinitamente mais vivas e mais ríspidas esperavam-me adentro do túmulo, a fim de me chicotearem a alma de descrente revel com merecida justiça. Ele fala dessa forma assim muito contundente, porque ele é um suicida falando, né? Por ser um suicida, ele se sente ali no dever, no direito de falar desta forma, bem firme, né? É um sinal de grande alerta para todos nós. As primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo, passaram-se sem que verdadeiramente eu pudesse dar acordo de mim. Então ele não percebeu exatamente como tudo se deu, né? Meu espírito, rudemente violentado, como que desmaiara, sofrendo ignóbil colapso. Os sentidos, as faculdades, acabei perdendo os sentidos, as faculdades que traduzem o eu racional paralisaram-se, como se indescritível cataclismo houvesse desbaratado o mundo, prevalecendo, porém, acima dos destroços, a sensação forte do aniquilamento que, sobre meu ser, acabara de cair. Fora como se aquele estampido maldito, que ele dá um tiro no ouvido, né? Como se aquele estampido maldito, ou na cabeça, aquele estampido maldito que até hoje ecos sinistramente em minhas vibrações mentais, sempre que descerrando os véus da memória, como nesses instantes revivo o passado execrável, tivesse desperto uma a uma, ou dispersado, né, separado, espalhado, as moléculas que em meu ser constituíssem a vida. Olha como a figura de linguagem que ele sentiu, né? A lembrança do ato fazia com que ele se sentisse uma dispersão das moléculas. Vejam como se o corpo tivesse se desconstruído. E é interessante como a memória fica. A memória fica. E aquele crime praticado, ali no caso contra ele, estou me lembrando neste momento de um crime praticado contra o pai. Um homem desejoso da herança, de usufruir da herança do pai, porque havia dilapidado tudo que já lhe pertencia, né, em função de uma família muito, muito abastada. Então, aproveita uma oportunidade para assassinar o pai, né? Porque começa essa ideia que seria a solução dos problemas dele, a oportunidade de uma vida agradável, né? Sem mais a possibilidade de perdas, né? Porque era uma fortuna muito considerável. E ele alimenta esse desejo, né? E numa oportunidade que surge, ele efetiva.
Mas a partir do momento que ele efetiva, e antes do pai dar o último suspiro, fala: filho, não me mates. Essa frase ficou ecoando na mente dele. Após esse momento, ele que julgava que seria feliz, ninguém percebeu. Todos os cuidados foram tomados. A consideração que tinham por ele era muito grande, mas ele sabia o que tinha feito. Então, este crime, né, de tirar a vida do outro, fez com que ele muitas vezes rememorasse: filho, não me mates. E se sentia lá, naquele banheiro, sentia aquele sangue o envolvendo, porque jorrou muito sangue. Então, todo aquele quadro vinha muito forte. Não mais teve saúde, não mais teve alegria. E no momento em que tudo muito tranquilo, os bens viriam tudo para a mão dele, né? Porque ele era o herdeiro, ele acaba tendo ali um aneurisma, né? E desencarna antes de usufruir daquela condição que ele tanto desejava. Então, tudo isso para nós entendermos que o criminoso está sempre ligado ao crime. Não há como fugirmos dos atos praticados. Então, o criminoso que tira a vida do outro está sempre ligado. O criminoso que atenta contra si próprio também permanece ligado. Então, vamos lá. A linguagem humana ainda não precisou inventar vocábulos bastante justos e compreensíveis para definir as impressões absolutamente inconcebíveis que passam a contaminar o eu de um suicida logo às primeiras horas que se seguem ao desastre, as quais sobem e se avolumam, envolvendo-se em complexos e se radicam e cristalizam num crescendo que traduz estado vibratório e mental que o homem não pode compreender porque está fora da sua possibilidade de criatura que, mercê de Deus, se conservou aquém dessa normalidade. Para entendê-la e medir com precisão a intensidade dessa dramática surpresa, só outro espírito cujas faculdades se houvessem queimado nas efervescências da mesma dor. Nessas primeiras horas, que por si mesmas constituíram a configuração do abismo em que se precipitou, se não representassem apenas o prelúdio da diabólica sinfonia que será constrangido a interpretar pelas disposições lógicas das leis naturais que violou, o suicida semi-inconsciente, adormentado, desacordado, sem que, para maior suplício, se lhe obscureça de toda a percepção dos sentidos, sente-se dolorosamente contundido, nulo, dispersando em seus milhões de filamentos psíquicos violentamente atingidos pelo malvado acontecimento. Dispersado em seus milhões. Então, ele sente-se dolorosamente contundido, nulo, dispersado em seus milhões de filamentos psíquicos, violentamente atingidos pelo malvado acontecimento. Paradoxos turbilhonam, como com martirizantes girândolas de sensações confusas. Perde-se no vácuo, ignora-se. Não obstante, aterra-se, acovarda-se, sente a profundidade apavorante do erro contra o qual colidiu.
Deprime-se na aniquiladora certeza de que ultrapassou os limites das ações que lhe eram permitidas praticar. Desnorteia-se entrevendo que avanços demasiadamente para além da demarcação traçada pela razão, que avançou demasiadamente. É o traumatismo psíquico, o choque nefasto que o dilacerou com suas tenazes inevitáveis, e o qual, para ser minorado, dele exigirá um roteiro de urzes e lágrimas, decênios de rijos testemunhos, até que se reconduza às vias naturais do progresso, interrompidas pelo ato arbitrário e contraproducente. É bom dar uma parada aqui para que entendamos toda essa luta, porque houve uma quebra, parou num determinado ponto. Há de se retomar este ponto. Então, a encarnação, ou até mesmo encarnações que se sucedam a este ato, enquanto houver ali os desequilíbrios instalados, né, há de haver esse empenho, né, para essa mudança. Então, entendamos que todo esse empenho para a mudança, para se chegar ao ponto de partida ou ponto de parada, que foi o suicídio, tá? Aquele ponto de parada transforma-se num ponto de partida, e até esse retorno, que é retornar a esse ponto, a esse momento, a essa condição, exige muitas lutas. É como alguém que coloca fogo na casa e começa a pegar fogo em tudo. E você está lá e sofre as consequências daquele fogo, daquela temperatura muito alta. E depois todo o tempo que você vai ter para recuperar a sua pele, a sua constituição orgânica, para recuperar os bens que se perdeu, para recuperar os traumas que ficaram, né? Tudo isso é levado em conta do ato criminoso do incêndio. É aquele que põe fogo na casa. Acho que foi isso que eu disse, aquele que incendeia a própria casa. As consequências, até de quem foi atingido, até de quem foi prejudicado fisicamente, moralmente, monetariamente, né? Tudo isso vai ter que ter uma retomada. E quando se chegar ao ponto em que estava antes desse ato pecaminoso, aí que começa a contar. Então, é esclarecer, é entender que a maior das ilusões é o suicídio. Porque o suicida, ele quer deixar de existir. Ele ainda não entendeu que não haverá nada que fará com que ele deixe de existir. Porque ele é criatura de Deus. Ele é fagulha divina criada por Deus. O Espírito. E não há nada que alcance o Espírito para destruí-lo. Então, são essas reflexões. E vamos ver mais um pouquinho. Mas, por enquanto, fica essa luta dele, né? Dele percebendo tudo o que tinha acontecido, nos dizendo que a linguagem humana é incapaz de descrever esse sofrimento, né? Essa primeira fase do livro, que descreve esses tempos muito difíceis, já comentei, é preciso que haja empenho, que nos empenhemos na continuidade, né? Para que esses aprendizados se façam realmente em nós, né? E que não nos cansemos. Vamos ali pouco a pouco para chegarmos num ponto em que a esperança vai envolver os corações daqueles que farão parte dessa trama, dessa situação real narrada pela médium Ivone Pereira através da psicografia
ou como eu disse, né, de início ela nos diz que não é exatamente uma psicografia. O Camilo narrou tudo para ela, mostrou todas as cenas, tudo foi ficando impregnado, marcado, registrado no seu cérebro, e num determinado momento ela escreve, mas já estava tudo registrado no seu cérebro. Então, que todo esse aprendizado que nós vamos ver no próximo encontro, que ele vai, de repente, conforme ele vai, porque ele fala dos primeiros momentos que é um tipo de um desmaio, mas é um tipo do desmaio porque o suicida, ele não perde a consciência, porque ele tem, na verdade, é uma consequência do ato, ele tem que perceber que ele não conseguiu acabar com a sua vida, né? Conseguiu com a vida do corpo, aquela que ele tinha, que ele atuava, mas jamais da sua vida como espírito. Então, haverá um momento em que nos será narrado que esse despertar dele ali, ele vai perceber, ele está ali muito próximo ainda ao corpo, e ele vai nos descrever, né? Não são situações agradáveis, né? Mas são fatos, é a realidade, e nós temos que ir nos fortalecendo para as realidades, né? É preciso, não podemos fugir, é preciso que entendamos todos esses mecanismos, né? E muito melhor entendermos estudando do que entendermos vivenciando por termos cometido um ato translocado. Especialmente nesses tempos em que as pessoas, nós todos, quantas vezes estamos sujeitos a adoecer mentalmente, emocionalmente, psiquicamente, né? Então, que todos esses estudos, esse aprendizado, renove as nossas forças, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus, arejando o nosso entendimento. Que fiquemos em paz.